Intriga da oposição. Comentário de Mário Persona. Jesus e os discípulos atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Marcos 5, de 1 a 4. Sempre que Deus está para agir e trazer bênção, não espere que os poderes das trevas fiquem sossegados, não. No capítulo anterior, o inimigo usou do vento e das ondas para impedir o barco de chegar ao seu destino. Alguns anos depois, Paulo escreveria aos cristãos em Corinto: permanecerei em Éfeso, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. 1 Coríntios 16, de 8 ao 9. Esses adversários ele já havia mencionado no capítulo anterior, da mesma carta. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 31 a 32. Se essas feras eram animais literais ou humanas, eu não sei, mas a lição não é que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A lição é que tudo vale a pena quando a glória da ressurreição não é pequena. A nossa travessia por essa vida pode enfrentar ondas e tempestades e nós termos de lidar com os servos do diabo, como o homem possesso desse capítulo. Homens maus podem querer nos deter por causa do ódio que destilam contra Cristo e contra aqueles que lhe pertencem. Mas o que importa? Esta vida não é a única vida que nós temos como crentes em Cristo. Se fosse, nós faríamos bem em nos esquivar dos problemas que acompanham o testemunho cristão e, como diz Paulo, citando a filosofia grega hedonista dos epicureus, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se você não entende a razão de alguns viverem tão apegados às coisas desta vida, lembre-se de que para esses, esta é a única vida que eles conhecem. Sem Cristo, o destino deles é de morte, lançados nas trevas exteriores, onde ficarão sós eternamente, sem qualquer companhia e sofrendo as agruras do lago de fogo do juízo eterno. Quão diferente seria se eles tivessem um breve vislumbre do destino que lhes espera, ou talvez da real imagem que Deus tem deles, a mesma desse homem possesso que vive nos sepulcros e que as correntes não são capazes de dominar a sua rebelião e a sua vontade própria. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Marcos 5, de 2 a 5. Que terrível imagem esta do homem no seu estado natural, sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo, morto em suas transgressões e pecados, seguindo a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, por natureza merecedores da ira. Efésios 2, versículo 12 e versículos 1 ao 3. Todavia nem eu nem você nos enxergamos tão maus assim, porque nós viemos ao mundo sem as lentes de Deus, para termos uma visão clara das coisas. Deus, porém, revela na sua palavra o que nós realmente somos aos seus olhos. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes,
Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, de 12 a 13. O homem possesso traz as características de todo ser humano adquiridas com a queda. Sim, ele traz morte, veja que ele veio dos sepulcros. Traz rebelião, ninguém conseguia prendê-lo. E traz falta de domínio próprio. Lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ao escrever que ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, obviamente Marcos se referia a seres humanos. Mas 2 Pedro 2,19 diz que aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E foi esse o resultado de Eva ter sucumbido à mentira do diabo e Adão ter se aliado a ela. Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora, está em 1 Timóteo 2,14. Mas existe ainda outra característica do homem pecador e controlado pelo diabo. Ele é religioso. Quando ele, o possesso, viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Marcos 5, versículo 6. Foram em vão as tentativas de controlar o homem endemoniado, e do mesmo modo, eu e você, nascidos e criados em pecado, não podíamos ser reformados pela lei de Moisés. A lei só revela o mal existente no homem. Como explica o apóstolo Paulo na sua carta, ele fala: na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. De modo que, por meio do mandamento, o pecado se mostrou extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Miserável homem eu sou. Quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Escreve Paulo em Romanos 7, versículos 7, 13, 14, 18 e 24. Será que você já deu esse mesmo grito desesperado em busca de libertação? Você já percebeu que está cercado de morte por todos os lados, como o possesso do nosso capítulo aqui? Incapaz de se controlar ou de ser controlado, a não ser por sua própria carne e pelo diabo, que agora está atuando nos que vivem na desobediência? Isso está em Efésios 2, versículos 1 ao 3. Acaso você já se sentiu como o profeta Jeremias, quando declarou: eu me arrependi depois que entendi, bati no meu peito, estou envergonhado e humilhado porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude? Será que você já sentiu isso? Jeremias 31, versículo 19. Miserável homem que sou! Deveria ser esta a sua exclamação ao se enxergar um zumbi de filmes de terror. Deus não encontrou nada em você e em mim que lhe agradasse. Por isso ele precisou enviar Jesus para nos salvar, para nos libertar. E é o que Jesus fará agora com esse endemoniado, que noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Fala Marcos, capítulo 5, versículo 5. O possesso corre e se prostra diante de Jesus, mas a sua aparente adoração é falsa. Ele quer Jesus longe de si. Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Marcos 5, 6 a 8. Nos evangelhos, os únicos que se dirigem a Jesus sem dizer Senhor antes do nome são os demônios, mas eles sabem que Ele é o Filho do Deus Altíssimo, que Ele é um ser divino, que Ele é Deus e homem. Que tal você agora dar o passo impossível aos demônios, que nunca poderão ser salvos da condenação eterna? Mas você pode. Você pode agora mesmo se diferenciar deles e escapar do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Como fala em Mateus 25, 41, se confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois todo aquele que nele crê
recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Romanos 10, versículo 9, Atos 10, 43. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.